O Maio Amarelo está aí e significa que é o mês da conscientização sobre o trauma. E nada mais simboliza um atendimento de trauma do que uma prancha rígida que vai nas costas do paciente que é vítima de trauma. Mas essa prancha rígida... essa prancha rígida é coisa do passado, minha gente. E eu fico muito triste quando eu vejo um paciente vítima de trauma em uma prancha rígida por horas, aguardando tomografia ou uma avaliação do neurologista ou do neurocirurgião para poder tirar a prancha. É uma tristeza e uma desgraça. Mais triste ainda é saber que existem serviços de APH por aí, serviços de ambulância, que tem como protocolo pranchar todo paciente que eles atendem, de trauma leve até pacientes clínicos. Sério, até pacientes com suspeita de AVC chegam em prancha rígida. De onde isso surgiu? Meu amigo, vamos parar de sair pranchando todo mundo por aí e rever esses protocolos, viu? Pelo amor da boa prática médica. Mas bem, meus amigos, se você também se incomoda com o uso indiscriminado da prancha rígida, esse episódio é para te ajudar a argumentar contra ela. Se você não se incomoda com o uso indiscriminado da prancha rígida, esse episódio é para você se incomodar. Começa agora mais um episódio do Podcast da Emergência e antes de começarmos eu tenho novidades para você. Quer aprender o manejo de via aérea no melhor curso online de via aérea do Brasil, com aulas feitas por médicos realmente emergencistas que fizeram residência, tiraram o título e têm RQE de emergência? Então assine o curso da Omni de via aérea. São mais de 60 aulas, inclusive com conteúdo de preparo psicológico para você se preparar para as intubações da emergência. Com o link que está na descrição, você consegue 20% de desconto no curso. Então, não deixe de conferir depois que terminar o episódio. Bem, meus caros, a pergunta é a seguinte: prancha rígida deve ser jogada fora? E a resposta é sim. Existe coisa melhor? A prancha rígida foi criada para ajudar na extricação de pacientes de acidentes. Porém, tão logo ela começou a ser usada para isso, já emendaram e começaram a utilizar ela para transportar pacientes. Porém, ela não tinha sido desenvolvida para isso, muito menos para imobilizar a coluna do paciente por longos períodos de tempo. Mas a prática e a experiência se consolidaram, ao invés da evidência. E a experiência médica começou a ditar que a prancha rígida seria ideal para a imobilização da coluna. E daí, todo tipo de distorção foi surgindo e se acumulando, chegando ao ponto de termos pacientes presos em pranchas rígidas por 7 horas aguardando avaliação de neurologista. Chegando ao ponto de termos pacientes vítimas de AVC transportados em prancha rígida, pois é o protocolo transportar paciente pranchado. Chegando ao ponto de um paciente vítima de um trauma leve ser colocado numa prancha quando atendido na rua, levado para uma UPA que não tinha tomografia, aguardando 5 horas para transferência pranchado, transportado na mesma prancha até um hospital onde tinha tomografia para só então, depois de 9 horas do trauma e 2 transportes distintos, aí sim alguém pensar em tirar a prancha rígida. A questão é a seguinte: prancha rígida, pelas evidências atuais, não imobiliza a coluna. Ela não garante que a coluna do paciente não vá se mexer. Ela não impede que o paciente deslize para cima e para baixo. Ela causa dor, e isso é um fator importante, pois se o paciente sente dor devido a um desconforto da prancha rígida, instintivamente ele vai tentar se mexer para achar uma posição mais confortável, o que vai contra o princípio de manter ele imobilizado. Além disso, em estudos que datam desde 1993, já se sabe que pacientes que ficam em pranchas rígidas, dentro mesmo da primeira hora, já correm risco de desenvolver úlceras de pressão. A prancha rígida não respeita a curvatura da coluna, o que pode piorar uma lesão pré-existente. E mais, o próprio rolamento lateral que fazemos do paciente para colocá-lo e tirá-lo de uma prancha rígida, virando o paciente 90 graus, leva a sérios riscos de mobilização indevida da coluna, potencializando alguma lesão que ali estiver. Esse rolamento, inclusive, pode ser deletério em pacientes com fratura de quadril, em que, rolando um paciente para cima de um dos lados do quadril, você gera uma maior pressão em cima dessas estruturas ósseas que estão danificadas. Então, o que não faltam são motivos para abandonar a prancha rígida. E devo lembrar de uma coisa: pranchar pacientes está indicado para aqueles que têm indicação. Lesão de coluna é algo relativamente raro,
com uma incidência de 0,5 a 3% dos traumas fechados contusos e um número muito menor em traumas penetrantes. Pacientes clínicos e pacientes com trauma penetrante isolado não devem ser pranchados. Isso é muito importante, porque um estudo de 2010 mostrou que pacientes de trauma penetrante que foram pranchados tinham 14,7% mais chance de morrer do que os que não foram pranchados. E a conclusão foi que isso provavelmente era devido ao atraso nas condutas e no procedimento salvador da vida devido à preocupação ou à demora com o pranchamento. Nesse estudo, a prevalência de lesão de coluna em pacientes com trauma penetrante isolado foi de 0,01%. Isso quer dizer que pranchar pacientes com trauma penetrante isolado não só é fútil, como traz prejuízo. É má prática médica. Mas o que fazer no lugar então? Bem, vamos às opções. O que mais tem se difundido nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, são as pranchas do tipo scoop. Ainda não tem uma tradução muito boa para isso, mas esse tipo diferenciado de prancha rígida é uma prancha que desmonta. São duas metades de prancha que você conecta elas na ponta e você precisa mobilizar o paciente o mínimo possível para fazer isso. O meio dessa prancha, ele não tem nada, ele é vazado, então não é rígido. Assim, a coluna consegue acomodar mais confortavelmente na prancha. Também existe o colchão a vácuo, que é um tipo de material que gera um vácuo, é macio e imobiliza o paciente se adaptando ao corpo dele. Esse tipo de mobilização evita dores e desconfortos provenientes com o contato com as superfícies rígidas. E por fim, os guidelines mais atuais orientam que uma maneira de transportar os pacientes, que é melhor que a superfície rígida, é simplesmente colocar o paciente direto no colchão da maca da ambulância, pois como é um material mais macio, ele se adapta ao corpo do paciente, gera mais atrito, impedindo a maior mobilização, é mais confortável e respeita a curvatura da coluna. Então, falando em guidelines, que tal a gente ver o que eles dizem? Todos, desde 2013 pelo menos, falam a mesma coisa. Então, trago aqui o Guideline de 2022 do Reino Unido sobre o assunto. O nome da diretriz estará na descrição para que vocês procurem. Ele é de acesso aberto. Nesse Guideline, eles afirmam que o uso das pranchas rígidas e do scoop deve ser utilizado apenas para transporte de paciente da cena para o serviço onde ele vai ser avaliado. Uma das recomendações diz que a mobilização rígida deve ser colocada apenas em pacientes com baixo risco de complicações secundárias às restrições físicas. Colocam também que a prancha scoop é a melhor opção para se tirar pacientes rapidamente da cena, e isso é um fator positivo, uma vez que as evidências mostram que quanto mais rápido você tirar um paciente da cena, menor a mortalidade. Se o paciente tiver que ser removido da cena em uma prancha que seja rígida, eles advogam que o tempo máximo pranchado seja de 1 hora. Se há previsão de que o transporte da cena até o local de atendimento irá durar mais que 1 hora, a opção é transportar o paciente direto no colchão da maca. Um outro guideline norueguês de 2017 tem recomendações bem parecidas. Por exemplo, a recomendação 8 é: pacientes com potenciais lesões de medula devem ser transportados na posição supina em um colchão a vácuo ou na maca da ambulância. E a recomendação 9 é: pranchas rígidas só devem ser usadas para transportes rápidos, e eles determinam um tempo até menor do que o guideline britânico. Eles falam em 45 minutos. Para vocês terem uma noção do quão a gente supervaloriza as lesões em coluna, tanto o guideline britânico como o norueguês falam sobre dar mais prioridade à autoextricação. Hoje, um dos momentos mais cruciais no atendimento a vítimas de acidente automobilístico é a extricação. É tirar o paciente de dentro das ferragens. Se utiliza muitos recursos e maquinário pesado para isso. Tenta-se ao máximo manter a coluna do paciente imobilizado, e existem muitas ferramentas para isso. Porém, evidências recentes vêm demonstrando que é mais seguro que o paciente colaborativo faça a sua própria extricação, quando for possível e quando for determinado um plano pela equipe de atendimento e que o paciente siga esse plano.
Inclusive, o guideline britânico diz que dor na coluna não é contraindicação para autoestricação e ainda concluiu que é um processo mais rápido, menos traumático emocionalmente, consome menor recurso e é mais efetivo em evitar mobilizações que possam trazer lesões prejudiciais à coluna do que a estricação tradicional. Aqui a gente também tem que parar e pensar que não é só porque a gente está agindo com o intuito de promover menos lesão na coluna que a gente realmente está promovendo menos lesão na coluna. A gente mobilizando o paciente pode causar lesões nele também. Impressionante pensar isso, né? E os guidelines também trazem uma coisa interessante, que é o manuseio mínimo do paciente. Seria um protocolo para que você mexa o mínimo possível no paciente vítima de trauma com uma potencial lesão de coluna. A ideia é fazer menos transportes possíveis e menos mudanças de maca possível. E também que cada ação tomada sobre o paciente o mobilize o mínimo possível. Logo, uma das principais coisas que essa técnica demanda é não fazer rolamento do paciente. Como que eu vou examinar a coluna do paciente se eu não virar ele 90 graus? Bem, eles recomendam que você possa avaliar a coluna virando apenas 15 graus. Eles recomendam, por exemplo, que você utilize a prancha Scoop para passar um paciente do chão para a maca ou de uma maca para outra maca. Inclusive, um ponto interessante do manuseio mínimo do paciente é a recomendação de levar o paciente, se eles tiverem uma prancha rígida, direto para a tomografia, fazer o exame com a prancha e depois colocá-lo na maca do hospital. Isso é uma mobilização a menos. Mas veja só, eu disse direto para a tomografia. Não é o paciente ficar 3 horas na prancha rígida, seja ela a tradicional que a gente tem ou a Scoop, mas não é o paciente ficar 3 horas nessa prancha rígida esperando uma tomografia e só depois ser tirado da superfície rígida. É ir direto. Caro ouvinte, falamos de muita coisa aqui, e basicamente tudo que foi dito vai no sentido oposto da realidade brasileira no que diz respeito ao atendimento do paciente vítima de trauma. Quantos de vocês, caros ouvintes, já viram uma prancha Scoop? Quantos já viram um colchão a vácuo? Agora, quantos de vocês já viram pacientes passarem horas a fios numa prancha rígida? Pois é, tá aí uma cultura que temos que mudar para ontem. Por onde começar? Bem, eu te dou uma sugestão. Você que trabalha em APH, começa levando as evidências que vão estar na descrição desse episódio para o seu coordenador ou gestor do serviço que você trabalha. Você que é gestor ou coordenador de um SAMU ou um APH, veja as evidências e pense se não vale a pena comprar uma prancha Scoop para o seu serviço. Aí já é um começo. E não é por ego nem por vaidade, é pelo bem do paciente, pela boa prática médica. Lembre-se do nosso juramento, primeiro não fazer o mal. E com essas evidências mostradas aqui, a prancha rígida não está fazendo bem, né? É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de curtir e principalmente compartilhar com aquela galera que adora pranchar todo mundo. E não se esqueça do melhor curso online de via aérea. O link está na descrição. Até a próxima!